Imagine-se em uma situação onde a maior prova de amor e fé que você poderia fazer é também o maior sacrifício de sua vida. Abraão, um homem dedicado a Deus, se viu diante desse desafio supremo: oferecer seu próprio filho, Isaque, em holocausto. Qual seria a sua reação? Como Abraão lidaria com o chamado que colocaria à prova tudo o que ele acreditava? Abraão era um homem de fé inabalável. Ele tinha caminhado com Deus desde jovem, ouvido suas promessas e feito de seu nome um símbolo de devoção. Deus prometera a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu e as areias da praia. Incontáveis, uma nação abençoada. Porém, havia um problema. Abraão e sua esposa Sara eram muito idosos e nunca haviam tido filhos. Anos se passaram, mas Abraão nunca perdeu a esperança na promessa divina. Finalmente, um milagre aconteceu. Sara, aos 90 anos, concebeu um filho, Isaque. Ele era a promessa viva de Deus, a prova de que o impossível poderia acontecer. Isaque não era apenas um filho para Abraão e Sara. Ele era o símbolo da fé e do cumprimento da promessa divina. Abraão o amava profundamente, e cada sorriso e cada passo de Isaque era um lembrete do favor de Deus sobre ele. Mas então, uma ordem inesperada chegou. Certa noite Deus chamou Abraão. Abraão, E Abraão, com sua devoção costumeira, respondeu. Eis-me aqui, Senhor. Mas o que ele ouviu a seguir congelou seu coração. toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te direi. Aquele era um teste tão cruel que Abraão sequer poderia imaginar o propósito. Como ele poderia entender? Como ele poderia explicar para Sara? Naquela noite, Abraão mal dormiu. Ele passou as horas olhando para as estrelas, lembrando-se da promessa de Deus e questionando. Será que estou falhando? É isso que Deus quer? Mas a fé de Abraão o impulsionou a obedecer. Na manhã seguinte, ele acordou antes do amanhecer, preparou a lenha e chamou Isaque e 2 servos. Eles partiriam em direção ao desconhecido, sem dizer a Sara a verdadeira razão da viagem. Abraão sabia que não haveria explicações suficientes. A jornada e o silêncio. A viagem foi longa e difícil. Eles caminharam por 3 dias e Abraão via Isaque rir, brincar e conversar com ele. Cada risada de seu filho perfurava seu coração, lembrando-o do que estava prestes a fazer. Isaque, inocente, parecia alheio à dor que seu pai carregava. Abraão se esforçava para esconder o conflito em sua alma. Ele seguia em silêncio, lutando internamente entre sua devoção a Deus e o amor por seu filho. Durante o 3º dia, Abraão avistou ao longe o Monte Moriá, e um misto de alívio e terror o tomou. Ele sabia que estava mais perto do momento decisivo, mas também ansiava por uma intervenção divina, algo que impedisse o sacrifício. Ele pediu que os servos ficassem para trás, dizendo: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino subiremos para adorar, e depois voltaremos. Mesmo sem ter certeza de como, Abraão ainda acreditava que voltaria com Isaque. Isaque, carregando a lenha, olhou para o pai e perguntou: Aba, não estou entendendo. Temos o fogo e a lenha para o holocausto, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, lutando contra a dor que as palavras do filho causaram, respondeu com a fé que sustentava sua vida. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. A chegada ao altar. Ao chegar ao topo do monte, Abraão começou a construir o altar. Pedra por pedra, ele erguia o local de sacrifício. Cada movimento seu era acompanhado por um peso crescente em seu coração. Ele sentia uma mistura de tristeza, obediência e fé. Ao terminar, Abraão chamou Isaque e, com uma dor indescritível, explicou a ele o que Deus havia pedido. Isaque, com lágrimas nos olhos, não questionou. Ele tinha aprendido desde cedo a fé de seu pai e sabia que Abraão estava obedecendo ao comando divino. Isaque deixou-se amarrar, deitou-se sobre o altar e olhou para o céu, como se estivesse em paz. Abraão ergueu a faca com o coração despedaçado, mas certo de que estava cumprindo o que Deus lhe ordenara. A intervenção divina e o milagre. Mas no momento em que Abraão ia descer a faca, uma voz poderosa soou dos céus. Abraão, Abraão parou, seu coração acelerado, e olhou ao redor.
Não estendas a mão contra o menino, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu único filho. Abraão, em choque e alívio, abaixou a faca e soltou Isaque, abraçando-o com toda a força. As lágrimas corriam pelo seu rosto, e ele agradeceu a Deus pelo milagre. Foi então que Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele sabia que aquele animal era a provisão divina, a resposta ao seu ato de fé. Abraão tomou o carneiro e o ofereceu a Deus como sacrifício em lugar de Isaque. Naquele dia, ele chamou o local de O Senhor Proverá, pois sua fé foi confirmada em cada passo dessa provação. A volta para casa e as marcas da experiência. Abraão e Isaque desceram do monte, unidos por um vínculo ainda mais profundo. Abraão retornou a Sara, que os aguardava ansiosamente, e embora ele não pudesse explicar a profundidade do que viveram, ela pôde sentir que algo mudara. Abraão estava mais fortalecido, mais confiante no propósito de Deus. Mas Isaque também fora transformado. Ele havia experimentado a submissão absoluta à vontade de Deus, confiando não apenas em seu pai, mas na promessa de que Deus sempre provê, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Ele compreendeu o significado de sacrificar tudo em nome da fé, e essa experiência marcaria sua vida para sempre. Reflexão e significado espiritual. A história do sacrifício de Abraão e Isaque continua a nos inspirar por sua intensidade e simbolismo. Abraão mostrou uma fé que transcende o entendimento humano, uma entrega total a Deus, mesmo quando os comandos parecem impossíveis de cumprir. Ele obedeceu sem reservas, e sua disposição de sacrificar seu próprio filho é vista como uma representação da devoção absoluta. Este evento também aponta para o futuro, refletindo o sacrifício de Jesus Cristo, que Deus ofereceria pela salvação da humanidade. Assim como Abraão estava disposto a oferecer seu filho, Deus entregou seu filho por amor à humanidade, mas sem uma intervenção. Esse paralelo nos mostra a profundidade do amor e da graça de Deus, que estava disposto a dar tudo por nós. A história de Abraão nos desafia a olhar para a nossa própria fé. Estamos dispostos a confiar em Deus nos momentos de provação? Será que conseguimos entregar tudo a Ele, mesmo quando não vemos a saída? Abraão nos ensina que a fé é uma jornada constante, que às vezes nos leva ao limite, mas que sempre no fim encontra a provisão e a misericórdia de Deus. E assim como Abraão e Isaque, somos chamados a confiar plenamente em Deus, acreditando que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele é o Deus que provê, o Deus que nos sustenta em cada desafio e que está ao nosso lado em cada prova.